Era para ser apenas mais uma expedição de rotina. Carlos Mendes, um fotógrafo de natureza de 34 anos, havia planejado uma viagem de 3 dias pela floresta amazônica, acompanhado de um guia local experiente. O objetivo era simples: capturar imagens raras de aves tropicais para um projeto documental. Mas o destino tinha outros planos. No segundo dia da expedição, enquanto perseguia um grupo de araras azuis, Carlos se afastou demais do acampamento. Quando percebeu, já não conseguia ouvir os chamados do guia. O pânico começou a crescer. Tentou voltar pelo mesmo caminho, mas na selva amazônica, todos os caminhos parecem iguais. As árvores gigantescas bloqueavam o sol, tornando impossível determinar a direção. Em poucas horas, estava completamente perdido. Pior ainda, em sua pressa por seguir as aves, Carlos havia deixado sua mochila no acampamento. Tudo o que tinha eram as roupas do corpo, sua câmera fotográfica, uma garrafa de água pela metade e um canivete suíço no bolso. Nada de comida, nada de kit de primeiros socorros, nada de equipamento de sobrevivência. Durante as primeiras 24 horas, Carlos caminhou sem parar, tentando encontrar algum sinal de civilização ou seu grupo. À medida que a noite caía, a floresta se transformava em um lugar ainda mais assustador. Sons estranhos vinham de todas as direções, e seus olhos enxergavam apenas escuridão absoluta. Ele subiu em uma árvore e amarrou-se a um galho com o cinto para não cair durante o sono. No segundo dia perdido, a fome começou a apertar. Carlos conhecia as histórias sobre pessoas que morreram de fome na selva e o medo o consumia. Ele tentou comer algumas folhas e frutas que encontrou, mas logo vomitou violentamente. Muitas plantas da Amazônia são tóxicas e ele havia aprendido isso da pior maneira possível. A desidratação também era uma preocupação constante. Embora houvesse umidade por toda parte, encontrar água potável era um desafio. Carlos bebia água de bromélias e tentava coletar orvalho das folhas ao amanhecer. Sua garrafa estava vazia e ele sabia que a água contaminada poderia matá-lo tão rapidamente quanto a falta dela. No terceiro dia, Carlos estava deitado à sombra de uma árvore gigante, fraco e desidratado, quando teve uma percepção crucial. Ele havia visto dezenas de documentários de sobrevivência, todos enfatizando a importância de encontrar comida na selva. Mas ali, naquele momento de clareza nascido do desespero, Carlos teve uma ideia revolucionária. E se ele não procurasse comida? Parecia loucura. Todos os instintos humanos gritavam para que ele encontrasse algo para comer. Mas Carlos lembrou-se de algo que havia lido anos antes sobre jejum e metabolismo humano. O corpo humano pode sobreviver semanas sem comida, mas apenas dias sem água. E mais importante, procurar comida na selva sem conhecimento adequado era extremamente perigoso. Foi então que Carlos tomou a decisão mais importante de sua vida. Ele pararia completamente de procurar comida e focaria toda a sua energia em 3 coisas fundamentais: encontrar e purificar água, manter-se aquecido e seco, e sinalizar sua localização para possíveis equipes de resgate. Carlos elaborou um plano meticuloso. Primeiro, encontrou um pequeno riacho e decidiu estabelecer um acampamento próximo. Usando pedras, criou um filtro básico para a água, deixando-a passar por várias camadas de areia e cascalho. Não era perfeito, mas reduzia significativamente as impurezas visíveis. Em seguida, ele coletou madeira seca e usou as lentes de sua câmera para concentrar a luz solar e criar fogo. Levou quase 2 horas de tentativas frustrantes, mas finalmente conseguiu uma pequena chama. Mantê-la viva se tornou sua obsessão. O fogo servia para 3 propósitos: purificar a água através da fervura, mantê-lo aquecido durante as noites geladas e servir como sinal de fumaça durante o dia. Para abrigo, Carlos construiu uma estrutura simples usando galhos e folhas largas de bananeira selvagem.
O objetivo era proteger-se da chuva torrencial amazônica e dos insetos vorazes que poderiam transmitir doenças. Mas o aspecto mais inovador de sua estratégia foi a decisão consciente de não comer. Enquanto seu estômago roncava e sua mente implorava por comida, Carlos manteve-se firme. Ele bebia litros de água fervida todos os dias, mantinha-se hidratado e conservava sua energia ao máximo. O que Carlos não sabia naquele momento era que sua estratégia tinha fundamento científico sólido. O corpo humano é incrivelmente adaptável quando se trata de privação alimentar. Após cerca de 12 horas sem comer, o corpo esgota suas reservas de glicogênio e começa a queimar gordura para obter energia. Este processo, chamado cetose, permite que uma pessoa saudável sobreviva entre 30 a 70 dias sem comida, dependendo de suas reservas corporais e nível de atividade. A água, por outro lado, é absolutamente crítica. O corpo humano perde constantemente água através da respiração, suor e urina. Na umidade da floresta amazônica, essa perda é ainda mais acentuada. Sem reposição adequada, a desidratação pode causar falência de órgãos em apenas 3 a 4 dias. Ao focar na hidratação e conservação de energia, Carlos inconscientemente seguiu os princípios modernos de sobrevivência extrema. Ele evitou o erro fatal que muitos cometem: gastar preciosas calorias e se expor a riscos desnecessários na busca por alimento potencialmente tóxico ou de baixo valor nutricional. Os dias se transformaram em uma batalha mental tanto quanto física. Carlos criou uma rotina rigorosa para manter a sanidade. Acordava ao amanhecer, bebia água, alimentava o fogo, coletava mais lenha e água e passava horas criando sinais de SOS com pedras em uma clareira próxima. Ele também amarrou pedaços de sua camisa vermelha nos galhos mais altos que conseguia alcançar, esperando que fossem visíveis do ar. A fome era um tormento constante nos primeiros 5 dias. Depois, estranhamente, começou a diminuir. Carlos sentia-se fraco, mas sua mente estava mais clara do que esperava. Ele usava a câmera não para fotografar, mas para escrever mensagens no visor LCD, documentando sua experiência caso não sobrevivesse. As alucinações começaram no 7º dia. Carlos via sua família, ouvia vozes, sentia cheiros de comida que não existiam. Mas ele havia lido sobre isso também. Sabia que era normal em situações de jejum prolongado e estresse extremo. Ele conversava consigo mesmo em voz alta, reafirmando seu plano. Água, fogo, sinal, sem comida, sem riscos. No 11º dia, Carlos estava deitado perto do fogo quando ouviu um som diferente. Não era o barulho usual da selva. Era mecânico, um helicóptero. Com as últimas forças que tinha, ele jogou folhas verdes no fogo, criando uma fumaça densa e branca que subia acima das copas das árvores. O helicóptero passou direto na primeira vez e o coração de Carlos afundou, mas então, milagrosamente, retornou. Havia visto a fumaça. A equipe de resgate localizou a clareira e desceu uma cesta. Carlos mal conseguia ficar em pé, mas estava vivo. Quando foi levado ao hospital mais próximo em Manaus, os médicos ficaram espantados. Carlos havia perdido 11 quilos, estava severamente desidratado apesar de seus esforços e sofria de deficiências vitamínicas. Mas, surpreendentemente, seus órgãos vitais estavam funcionando. Não havia sinais de envenenamento por plantas tóxicas, infecções graves ou parasitas intestinais, problemas comuns em sobreviventes que tentam se alimentar na selva sem conhecimento adequado. A história de Carlos rapidamente se espalhou pela comunidade de sobrevivência e especialistas em busca e resgate. O que surpreendeu a todos foi sua decisão contraintuitiva de não procurar comida. Dr.
Roberto Silva, especialista em medicina de sobrevivência da Universidade Federal do Amazonas, estudou o caso extensivamente. O caso do Carlos desafia muitas suposições tradicionais sobre sobrevivência na selva, explicou o Dr. Silva em uma entrevista posterior. Por décadas, ensinamos as pessoas a procurar alimento como prioridade. Mas o Carlos instintivamente entendeu algo que a ciência moderna confirma. Em situações de sobrevivência de curto prazo, especialmente em ambientes hostis e desconhecidos, a busca por alimento pode ser mais perigosa do que o próprio jejum. Outros especialistas destacaram como a estratégia de Carlos minimizou riscos. Ele não foi mordido por cobras venenosas enquanto vasculhava o subbosque. Não consumiu frutas ou plantas tóxicas. Não contraiu parasitas intestinais de carne mal cozida. Não gastou energia preciosa caçando ou coletando. E não se afastou ainda mais de possíveis rotas de resgate. A experiência de Carlos gerou debates intensos em cursos de sobrevivência ao redor do mundo. Muitos instrutores começaram a revisar seus currículos, incorporando uma abordagem mais matizada sobre quando e como procurar alimento em situações de sobrevivência. As principais lições do caso incluem: priorização inteligente. Água e abrigo devem sempre vir antes da comida em situações de sobrevivência de curto prazo. O corpo humano é surpreendentemente resiliente ao jejum, mas não à desidratação ou hipotermia. Conhecimento é fundamental. Sem treinamento adequado em identificação de plantas e animais comestíveis, a busca por alimento pode ser letal. Carlos reconheceu honestamente suas limitações. Conservação de energia. Cada caloria gasta deve ter um propósito claro. Vagar sem rumo pela selva procurando comida desperdiça energia que poderia ser usada para sinalização e manutenção de recursos básicos. Saúde mental. Ter um plano claro e segui-lo religiosamente ajudou Carlos a manter a sanidade. A rotina diária forneceu estrutura em meio ao caos. Sinalização persistente. Carlos nunca parou de criar e manter sinais para equipes de resgate. Esta persistência salvou sua vida. A recuperação de Carlos levou várias semanas. Ele precisou de nutrição intravenosa, inicialmente, pois seu sistema digestivo havia entrado em um estado de adaptação ao jejum. Lentamente, foi reintroduzindo alimentos sólidos, começando com caldos leves e progredindo gradualmente. Psicologicamente, a experiência deixou marcas profundas. Carlos desenvolveu um breve período de ansiedade e pesadelos sobre estar perdido. Mas, com terapia adequada, ele conseguiu processar o trauma. Surpreendentemente, Carlos retornou à fotografia de natureza menos de um ano depois, mas desta vez com preparação obsessiva. Ele completou múltiplos cursos de sobrevivência na selva, aprendeu sobre plantas comestíveis e venenosas da Amazônia e nunca mais sai para uma expedição sem um GPS de emergência, rádio satélite e um kit de sobrevivência completo. Hoje, Carlos ministra workshops sobre sobrevivência, compartilhando sua experiência única. Ele enfatiza que sua estratégia não é uma regra universal, mas sim uma opção válida em circunstâncias específicas. Quando você está perdido em território desconhecido, sem conhecimento sobre alimentos locais e com expectativa realista de resgate em dias ou semanas. Não estou dizendo para nunca procurar comida, Carlos explica em suas palestras. Estou dizendo que você precisa avaliar honestamente seus conhecimentos, recursos e situação. No meu caso, não procurar comida foi a decisão mais inteligente que poderia ter tomado. Salvou minha vida. Organizações de busca e resgate em regiões de selva agora incluem a história de Carlos em seus treinamentos, usando-a como exemplo de pensamento crítico sob pressão extrema. Sua experiência demonstra que, às vezes, a sobrevivência exige fazer o oposto do que nossos instintos nos dizem.
A história de Carlos Mendes nos força a repensar o que significa sobreviver em ambientes extremos. Por muito tempo, a narrativa da sobrevivência na selva foi dominada por imagens de homens caçando e coletando alimentos selvagens. Mas a realidade é mais complexa e nuançada. Sobrevivência moderna reconhece que cada situação é única e requer avaliação cuidadosa. Nem sempre a ação é melhor que a inação. Nem sempre procurar é melhor que esperar. E definitivamente, nem sempre comer é melhor que jejuar. Carlos sobreviveu não porque era o mais forte ou o mais habilidoso. Ele sobreviveu porque foi honesto consigo mesmo sobre suas limitações, priorizou racionalmente suas necessidades e teve a disciplina mental para seguir um plano contra-intuitivo, mesmo quando cada fibra de seu corpo implorava o contrário. Sua história é um testemunho poderoso da capacidade humana de adaptação, do poder do pensamento crítico sob pressão e da importância de questionar suposições, mesmo quando nossa sobrevivência está na selva da vida. Às vezes, a maior coragem não é seguir todos os caminhos possíveis, mas ter a sabedoria de escolher não seguir o caminho errado.